Gente, pessoal, estou muito feliz de hoje estar recebendo aqui meu amigo, meu pastor, pastor Alessandro, pastor Sidelmar, ambos da Igreja do Nazareno Nilópolis. E hoje é um dia para mim muito especial de estar recebendo meu pastor presidente, né? O nosso vice também, que Deus abençoe. E dá sua palavra inicial aí, pastor. Bom dia, pastor Wander. Pastor Sildemar é um companheiro. E para nós, assim, é uma alegria muito grande, uma oportunidade de alcançar tantas pessoas, né, pastor Wander? De falar com tantas pessoas, de ouvir também, porque eu acredito que muito do que nós vamos tratar aqui é fruto daquilo que nós ouvimos lá fora, no dia a dia, na rua. São perguntas, questionamentos, dúvidas, colocações que milhares de pessoas queriam ter a oportunidade que talvez nós estejamos tendo aqui, de ter o microfone, de ter todos os meios da tecnologia, essa ferramenta que até há um tempo atrás nós nunca imaginávamos que chegaríamos a esse ponto, e para muitos isso seria até algo meio que demonizado, né? Mas hoje nós vemos o quanto o evangelho, o quanto as informações em todos os segmentos da sociedade. Hoje, né, a pessoa, o cidadão, ele tem informações que antigamente não tinha. Então, para mim é uma alegria muito grande. Espero que essa conversa, não é nem um debate, mas essa conversa e os assuntos que forem tratados, que são relevantes, né, para os dias de hoje, para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. E embora sejamos pastores, tenhamos, né, uma visão pastoral, mas eu tenho certeza que muito do que nós formos falar aqui, ele ultrapassa a questão religiosa. É uma questão mesmo de cidadania. Muito obrigado, bom dia. De ser humano. Muito feliz. Ó, e um adendo aqui, quando eu falei que ia trazer o pastor Alessandro, um monte de gente mandando pergunta, falou, olha, a história do pastor Alessandro é uma história bem legal, da onde ele saiu e aonde ele chegou, então a gente vai também entrar um pouco também nisso. Pastor Sidelmar, poxa, pastor Sidelmar, eu estou muito feliz de estar aqui, nosso amigo, né, com todo carinho, Demar, para aquele, né, para quem sabe da história. Pastor, dá sua palavra inicial aí. Inicialmente eu queria agradecer estar aqui junto com você, WO, e pastor Alessandro, é uma alegria, uma honra, e a gente participar desse bate-papo e que esse bate-papo possa ser relevante para as pessoas que vão ouvir, as pessoas que vão estar aqui participando, né, através desse vídeo que vai ser publicado, que eles possam alcançar esse assunto, que vai ser esses assuntos que serão tratados aqui, e que a nossa participação seja de fato útil e relevante para as pessoas que estão lá. Muito obrigado pela oportunidade, uma honra participar com o pastor Alessandro. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui, né? E o pastor Alessandro já começou a falar algo bem interessante, né? Quem diria que a tecnologia chegaria onde chegou? E ainda vai chegar ainda muito mais, né? Eu lembro lá atrás que a televisão era pecado, né? E eu fico até imaginando, né? Como é que também explicaria para aquela galera daquela época que lia no Apocalipse a besta falando, e daqui a pouquinho aparecia algo quadrado com uma luz falando, não, é a besta, só pode ser a besta. E isso vai se proliferando e a gente também vai alcançando uma mente diferenciada, e hoje a gente consegue usar. Lá atrás, quem conseguiu ver, né, a telecomunicação como uma forma de evangelismo, saiu na frente. Uma delas é a Igreja Universal, tanto é que hoje eles têm até um canal, um meio de comunicação, mas aonde a gente chegou com essa comunicação, principalmente na pandemia, né, pastor? Foi o grande boom que a gente viu que realmente essa ferramenta ela pode ser usada também para o reino, né? E a nossa intenção aqui hoje nesse bate-papo é a gente poder tocar em alguns assuntos, né, que vai, às vezes, desmistificar na cabeça de algumas pessoas e a gente entender também. Primeiro, por exemplo, a tecnologia fez a gente ganhar muita coisa, mas do que a gente sente falta daquela igreja lá de trás? O que a gente pode falar? Poxa, a gente evoluiu tanto, mas a gente não precisava ter perdido isso aqui, né? O que a gente pode ter evoluído? Já entendemos que evoluímos na tecnologia, na comunicação hoje tudo muito mais high-tech. Mas o que a gente perdeu daquela igreja? Não vou nem falar da primitiva, mas da nossa, da década de 80, da década de 90. O que a gente perdeu de lá para cá, pastor Alessandro? Então, pastor, eu acho que você foi, assim, quando você fala assim, sobre a pandemia foi algo inesperado. E os estudiosos, os cientistas dizem que de século em século
muitas vezes, ao longo da história da humanidade, aconteceu algum evento que tirou, né, a população de uma zona de conforto. Nós somos de uma geração que nunca tínhamos vivido isso e vimos acontecendo algo que nunca tínhamos visto. E, de um lado, como desafio da igreja, porque a gente vê desafio sempre como algo ruim, né? Como uma barreira a ser ultrapassada, como um obstáculo que apareceu e a gente tem que romper. E muitas vezes os desafios nem sempre são todos assim. Existem desafios que não são barreiras, que não são obstáculos. Na verdade, são oportunidades, são portas que Deus abre e nós encaramos aquilo como nunca nos deparamos com aquilo, vimos aquilo, mas o desafio não é externo, o desafio é interno. Eu vivi isso, né, no dia, se não me falha a memória, dia 18 de março de 2020, 18 a 16 de março, que eu tive que pregar pela primeira vez na minha vida para ninguém. E uma coisa eu tenho que salientar aqui. Para centenas de pessoas. A memória do pastor Alessandro é algo absurdo. Eu andei com ele em Nilópolis, as pessoas falam, ele fala, não, fulano de tal, fulano de tal. Conclua, pastor, continua. Pregando para ninguém. Para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que centenas de pessoas estavam acompanhando. E foi engraçado, pastor Sidemar, pastor Wander, que o pessoal da comunicação, porque só podia entrar o pessoal que ia filmar, o pessoal do louvor e mais uma pessoa que queria dirigir o culto. E o culto, ele era só de 1 hora. O de 2 horas se tornou em 1 hora só. E o pessoal falou assim, pastor, eu imaginava que o senhor ia ficar parado na frente da câmera. Mas a sensação que a gente está tendo é que o senhor está pregando por uma opção de gente e não tem ninguém. Então esse, para mim, né, falando sobre os desafios, esse foi o meu grande desafio. Primeiro... Mas o senhor pregava dentro do banheiro? Porque assim, eu fui forjado, menino. Quando eu quis querer pregar, eu começava a ir para dentro do banheiro, eu sozinho. Olhar para o espelho? Não, eu ficava pregando. Eu tinha uma vontade de pregar, né? Aceitei Jesus muito novo e comecei a pregar com 12 anos de idade. E minha primeira pregação foi de 4 minutos. Então eu precisava melhorar isso. Eu ia para dentro do banheiro sozinho, tomando banho. Na hora que eu estava tomando banho, eu ficava pregando sozinho para mim mesmo e ia saindo. E ali eu fui me aprimorando. O senhor nunca passou por essa experiência, não? Pastor? Não, nunca. Então eu já estava numa pandemia lá atrás, eu sozinho, sim, eu comigo mesmo. Não é que eu nunca precisei, né? Mas assim, essa questão, eu falei assim, gente, como é que eu vou pregar 3 vezes a mesma coisa para depois pregar? Então eu prefiro que vou estudar, vou me preparar e no momento que eu tiver que falar, eu vou falar pela primeira vez, porque eu particularmente, essa era uma barreira que eu tinha. Eu falei assim, eu vou fazer essa questão dessa técnica de estar preparando, de estar melhorando a entonação da voz, que naquele momento eu tenho que levantar um pouco mais o tom da minha voz, que naquele momento eu tenho que ser um pouco mais emotivo. Então eu falei assim, não, eu quero ser simplesmente o mais natural possível. Só que, ao longo desses anos, eu fui descobrindo que por não ter, talvez, esse... Não, mas eu tinha 12 anos, né? Não cuidado, tinha né? Nem técnica. Mas ter esse medo, né, de repente não ser artificial, eu cometi muitas falhas, né, diante de muitas pessoas. E uma das que mais me falaram para melhorar era a minha esposa. Quando eu chegava em casa, ela falava assim, eu falava assim, como é que foi a pregação? Foi muito boa. Mas tu estava indo bem até os 30 minutos. Depois você falou um negocinho lá que tu não precisava falar. Então, a vida, né, assim, pessoas foram nos ajudando. Vai ensinando, né? Mas assim, essa questão assim, da pandemia foi interessante, que os meninos eles tinham que ficar segurando a câmera para me acompanhar, porque eu ficava andando. E eles falaram assim, pastor, eu pensava que nesse momento você ia ficar parado, estático, porque não tem ninguém. Aí eu falei assim, não, mas eu fecho os olhos e eu imagino isso aqui voo cheio de novo. Então foi uma das coisas que me ajudaram muito. Mas Jeremias falava isso, né? A palavra, ela arde, né? Eu não sei se isso acontece com os outros, mas isso acontece muito comigo. Toda vez que eu vou pregar, depois que eu acabo de pregar, parece que eu tomei uma surra, né? Eu sinto dores no corpo mesmo, porque há uma pressão espiritual, e não é com as pessoas, é uma pressão espiritual dentro do cenário religioso que você está entrando ali para abençoar vidas. Né? Jeremias falava o seguinte, que essa palavra ela arde dentro como fogo que queima os ossos. Então não está na questão de quem está ouvindo, está na palavra que está ardendo dentro do coração, até porque, ainda mais hoje com a tecnologia, a gente não pode nem imaginar aonde vai chegar essa palavra. E não querendo te interromper, e até por uma questão fisiológica, física, não somente existe, né, porque isso aí todos sentem esse peso, mas numa questão fisiológica, está comprovado que a cada 45 minutos
né, seja uma palestra ou seja uma pregação, equivale a 8 horas de trabalho. Sim, sim. Então, Ainda tem essa parte desse peso, isso sim. aí, esse desgaste físico Sim. mesmo. Né, que às vezes Físico, as pessoas- emocional, e nem intelectual. e nem todos sabem e muitas vezes nem todos entendem. Porque existe, né, um tipo de crítico, existe um tipo de grupo que acha que aquele que está no ministério integralmente, esse também é, né? Porque o assunto aqui vai fluir. Sim, fica tranquilo. Quando a gente está falando de desafios da igreja e quem está ou quem conduz, porque igreja não é somente uma instituição, como muitos dizem. Igreja não é um lugar, igreja somos nós. E eu faço parte dessa igreja, eu faço parte desse corpo. Então, a minha função é liderar, mas a função de fazer com que a igreja se expanda é do Espírito Santo, mas é de cada pessoa que compõe esse corpo, Sim, sim. que em justa cooperação, exercendo seus dons e talentos, faz com que nós cresçamos e busquemos a unidade, né, preservar a fé. Então, quando a gente fala assim, sobre os desafios da igreja, é justamente também criar aquele paradigma ou aquele estereótipo de que a pessoa tentou fazer outras coisas e não deu certo, e automaticamente ela enveredou para o caminho ministerial. O que não é. Não posso dizer que talvez não tenha alguém que possa ter vivido, mas isso não é, de fato, o que realmente acontece. Porque grande parte, eu fiz faculdade de odontologia, você fez a sua faculdade, pastor Sildemar fez aqui a sua faculdade e continuamos estudando. Então, vejo também que um grande desafio para nós, líderes, nós evangélicos, é mostrar para as pessoas de fora uma coisa que, na verdade, não é. Às vezes a gente vai conversando com as pessoas na rua e fala assim, você pode sentar aqui? Posso. Você pode conversar comigo? Porque alguém inculcou na cabeça deles. Ou até, às vezes até com o próprio testemunho também, sim, né? e a culpa é nossa, porque durante muito tempo nós vivemos um evangelho do Salmo 1, que a gente não podia sentar, se deter e nem parar no caminho dos pecadores. Então, se alguém parasse, todo mundo é. Sim. E graças a Deus que hoje... Vai se criando um abismo, né? Não, e aquela frase, né? Diga-me com quem tu andas, que eu vou te dizer quem tu és. E hoje você não vê um abismo, hoje você vê pontes. E a gente volta de novo à questão da tecnologia, de mostrar para as pessoas um evangelho que ele está contextualizado. Sim. Né? Porque também foi um grande desafio para nós. É contextualizar a mensagem que é simples e pura, mas com o tempo de hoje, com a pós-modernidade. É um desafio gostoso. É um desafio gostoso, é algo que tirou muitos pastores e muitas igrejas do comodismo, porque quando veio a pandemia, algumas igrejas elas nem pensavam em usar a tecnologia favoravelmente. Nós, na nossa igreja, tivemos a experiência de que algumas pessoas começaram a chegar quando foi liberado o acesso. Não, eu estou vindo para cá porque a minha igreja não tinha como, não pensava nisso, na verdade, não se preparou para isso. Virou membro na internet. Na internet. E hoje, né, é uma grande realidade, nós temos uma igreja na internet. Sim. Entendeu? E você tem que se preparar e tem que montar todo um trabalho para alcançar essas pessoas. Porque elas não são descartáveis. Elas fazem parte do corpo. Embora não estejam presencialmente, nós não podemos também fingir que elas não existem. Sim. Pelo contrário, temos que abraçá-las, temos que acolhê-las. Eu acho que a grande palavra é o acolhimento, né? Sim. Que eu acho que a igreja, a gente ainda está andando a passos muito curtos com a questão do acolhimento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parte do acolhimento. Mas o senhor falando aí me lembrou de uma frase do Enéas, porque tu falou o seguinte, que os pastores também, eles são qualificados. As pessoas hoje, acho que isso já quebrou muito, mas muito tempo atrás, via o pastor como aquele senhorzinho branco, de cabelos brancos, que está ali só para pastorear, mas hoje nós temos pastores advogados, médicos, psicólogos, doutores, né? A frase do Enéas era voltada nisso, mas para a política. Ele falava que na política ele via pessoas, porque acho que uma das grandes falhas nossas do brasileiro, perdemos a oportunidade, de repente, de ter um bom presidente, que seria o Enéas, que era um médico, né? E que o poder da mídia da época transformou ele em um louco.
né? Que eu lembro, eu adolescente, eu tenho 39 anos. Todo mundo. A gente levou Enéas como louco, né? Eu acho que foram poucos que não. Poucos que não que levaram. olhava para ele e falava, Que é, cara. que é o poder ruim também da mídia, né? Porque hoje a mídia não é só uma mídia de televisão, mas também uma mídia daqui. E aqui há um cancelamento muito grande. E Enéas falava isso, né? Que na política via as pessoas que não deram certo na sua vida migrar para a política para tentar fazer alguma coisa. E ele tinha vindo do caminho contrário. Ele era um médico formado, um cardiologista. Ele dava aula para médico. Dava aula para médico e acabou pegando esse caminho contrário. E hoje pega os vídeos dele como referência. Como referência. Porque ele era um visionário. Isso aí. Porque muita coisa e que acho ele que esse falou... é o preço do seu visionário. Mas muitas pessoas que fazem isso hoje criticavam ele antes. Sim. Só fazem agora porque sabe que ele não está mais no cenário. E aí não vai fazer diferença. Eu não acho nem porque ele não está no cenário. Eu acho que é porque o tempo ele não resolve todas as coisas. Mas o tempo coloca muita coisa nos seus devidos lugares, né? E eu acho que o tempo se encarregou de fazer isso com... Sim. De mostrar que ele estava certo. Sim, mas se ele estivesse no cenário... aqueles que foram contra naquela época, eles iriam colocar algo para ser contra nesse momento também. Sim, eles não iam deixar. Claro, mas é por que eles deixam? É o sistema, né? Porque agora ele não está no cenário. Sim, então o ele, sistema. Agora ele pode ser mas referencial. eu acho que agora acho que a própria internet também agora não deixa eles prenderem isso, porque hoje o Enéas ele toma uma coisa na parte da internet. Deixa eu só falar uma coisinha antes de você entrar nesse próximo assunto. Além de falar, fala também para mim, pastor, o que você se sente, né? Que também você pode falar, não, eu não sinto. Mas o que você sente hoje com a igreja nesse avanço? Mas o que você sente falta da igreja de 20 anos atrás, de 15 anos atrás? Sim, então, pegando o gancho que você falou da televisão, há um tempo atrás, a igreja demonizava a televisão. Mas não demonizava a televisão, mas os assuntos que eram tratados na televisão. Então, para facilitar a vida do pastor, me lembro do meu pastor, né, o meu primeiro, ele falou assim, não pode televisão. Por que não pode? Porque tem assunto ali que e a gente não vai conseguir filtrar. Então, para a gente não perder... a gente para. Como o pastor Alessandro falou aqui, o que aconteceu na pandemia? Na pandemia, até a pandemia, muitas igrejas não davam conta de mexer com a internet ou de acessar, por exemplo, transmitir o culto ao vivo no YouTube ou no próprio Facebook. Mas o que a pandemia fez? A pandemia obrigou essas igrejas a migrarem para esse... Obrigou a se adequar. Ou se adequa ou está fora. Muitas igrejas fecharam também. Isso aconteceu no meio secular. Né? Eu conheço empresas que fecharam porque elas não conseguiam se adaptar a essa o e-commerce, essa modalidade da internet. Aqueles que estavam trabalhando um pouquinho, eles conseguiram aumentar o fluxo. Aqueles que não estavam trabalhando e não conseguiram se adequar, eles estão fora hoje. Hoje estão fora. Eu acho que a grande maioria dos que estão nos vendo, que irão nos ver, eu acho que já viu o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, o centro da cidade, e talvez tenham tido a oportunidade de voltarem no centro da cidade depois da pandemia. E o centro do Rio ele mudou completamente. Porque as grandes empresas que alugavam prédios inteiros, né, as grandes empresas, hoje elas descobriram o home office. Descobriram, opa, calma aí, dá para ganhar dinheiro mais ainda. E detalhe... Sem ter aquela despesa. Sem ter a despesa. O funcionário, ele trabalha melhor, que está em família, está em casa. A empresa gasta menos, porque 2 horas para ir, normalmente, 2 horas para voltar, porque o problema não era o trabalho. O problema era o deslocamento. O estresse emocional que você causa no funcionário. Hoje, eu vou no centro da cidade, eu fico triste, porque praticamente 70% do centro da cidade não é que está parado, as coisas continuam. Sim. Mas aquele movimento, aquele ambiente tudo fechado, as coisas fechadas, a gente fala assim, é uma crise? Não. As empresas precisaram... Algumas delas na verdade, aproveitaram estão ganhando mais momento. Hoje, cresceram mais agora do que eu não sei como antes. Que vai ser isso para a parte realmente econômica do país, porque outros setores dependem desse movimento, né? Uma deles é o ramo da comida, né? Sim. Então ali, eu fui no centro há um tempo atrás e eu observei isso também, né? Então assim, eu não sei como vai ser a consequência disso daqui a 10, 15 anos. Você vê o banco hoje, você quase não vai mais no banco. Antigamente você ia no banco para quase todas as coisas. Hoje teve agências aí do Bradesco, de Itaú, entregando e entendendo que o home office, os bancos digitais surgiram com uma força muito grande. Total. Então assim, se a igreja não se adequar dentro dessa nova tecnologia, até em uma nova comunicação para... eu tenho um filho de 20 anos
Tenho uma filha de 9 e tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. Essa de 9, de 1 ano e 8 meses, a comunicação com ela já é totalmente diferente com o meu filho que eu tive de 20, que tem 20 anos. Então, se a igreja também não se adequar, não estou falando de adequamento da palavra, não estou falando de mudar a doutrina, mas se a gente não se adequar para a mensagem chegar nessa juventude que também está muito politizada, né, e está muito aquém das causas sociais, né, das homofobias ou das fobias, assim, de uma forma geral, como que a igreja se adequa a isso? Mas esse é o grande desafio. E o que acontece? Nós estamos falando porque o mundo ele é polarizado, né? Nós vivenciamos isso aí, né, nos últimos meses na questão da política. Muito polarizado. Era um ponto ao outro. Que é ruim, eram né? extremos. Tudo que é extremo é ruim. Infelizmente, a igreja acabou entrando, né, num cenário que precisava entrar, mas até que ponto ir? Então a gente está falando muito do momento positivo ou de algo positivo que é negativo, que foi a pandemia, que levou a muitas igrejas, a muitos ministérios se reinventar. A igreja virtual é uma realidade, mas aí eu quero agora, né, nesse momento da nossa conversa, ir para o outro lado, que é a parte negativa de todo esse avanço tecnológico. Em que sentido, pastor Alessandro? Porque o culto, a comunhão dos santos, o congregar, o koinonia, a adoração coletiva, ela se tornou dispensável. Então esse também é um dos grandes desafios hoje, né? Aí eu falo como pastor, né, líder de uma igreja evangélica, é trazer de volta para a comunhão essas pessoas que... Porque esse lado negativo também vai refletir daqui a uns 5, 6 anos. Sim, porque alguns já estavam, né, meio que desanimados, meio que sem muita vontade de ir. Aí agora, não, agora eu tenho a igreja em casa. E detalhe, não é só uma igreja não, ela pode assistir 5, 6 cultos numa noite só. Ela vai na Nazareno, daqui a pouco ela vai na Batista. Ela pode ouvir o louvor da igreja que ela gosta, sim, a palavra do pastor isso. que ela gosta. Aí quando chega na hora do ofertório, não ele quero ouvir sobre isso. Ele troca. Do ofertório, não quero ouvir isso aqui não, vai para o outro e tal. Então esse é o desafio de trazer, porque na pós-modernidade a religião, o culto, a comunhão dos santos já não é mais tão valorizada quanto antes. Então nós temos que trabalhar. E às vezes as pessoas, poxa, pastor, deu um probleminha na transmissão no domingo, eu estava em casa, eu falei assim, será que de repente Deus não está querendo falar contigo? Pessoalmente? É a sarça queimando dizendo, volta Moisés para cá. É mais fácil dizer que houve uma falha porque queimou, né, um chipzinho, um negocinho pequenininho, que é tão pequeno que de repente parece tão dispensável, mas que na falta daquilo compromete uma estrutura muito maior. Aí a gente traz, né, como se fosse um simbolismo, uma comparação, igual Jesus falou com a parábola, né, que todos fazem parte do todo. E quando você não está no todo e se torna parte, você não é o todo. Eu vou pegar a palavra do pastor que pregou no domingo. Bruno Albino. A tua falta faz falta. Né? Isso aí. Essa é a grande mensagem, né? A sua falta faz falta, porque uma coisa não pode sobrepor a outra. Você poderia repetir isso? Para quem está pegando agora, assim, dessa... Ó, você que está nos ouvindo, né? Independente da igreja que você pertença ou que você não pertença a igreja nenhuma, mas você frequentava os cultos. A sua falta está fazendo falta. Isso seja para a sua igreja, isso seja na sua vida sentimental, isso seja no seu trabalho, isso seja naquele projeto que você deixou lá para trás, porque o tempo passou e você não conseguiu alavancar ele e você abandonou. A sua falta lá naquele projeto, ela está fazendo falta. E eu queria, assim, só falar, porque conforme você falava, meu coração ardia em dizer 2 palavras ou uma frase. Quando você falou assim, do teu projeto. E muitas vezes, quando a gente fala de projeto, nós não estamos falando de projetos pessoais. Nós estamos falando de projetos comunitários, porque tem pessoas que estão nos ouvindo, tem pessoas que irão nos ver, que há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, estavam altamente engajadas em projetos sociais, no ir para a rua, no acolhimento, na ajuda. Eu lembro muito, hoje eu nem estava vendo mais isso, porque eu não tenho mais telefone fixo em casa, as pessoas ligavam da Legião da Boa Vontade. Você gostaria de nos ajudar e tudo? E a pessoa, ela tinha, né, porque o brasileiro,
ele tem isso, né, dentro da gente. É um povo muito acolhedor e muito solidário. E muito solidário. Quando você vai, né, em outros lugares, você percebe isso. A gente viu naquela catástrofe que teve em Petrópolis, quantas pessoas estavam ali por livre e espontânea vontade, de solidariedade ali, ajudando aquelas pessoas soterradas. A gente vê isso quando acontece enchente. Nós que somos da Baixada Fluminense, né, a nossa área não acontece essas catástrofes igual de Petrópolis, mas acontece muito de enchente. A gente vê muito isso, a solidariedade do vizinho quando vê o outro perdendo, botando na casa que é a dele é de cima e embaixo, vem para cá e tira daqui e joga para lá. Então a gente tem muito isso realmente, e isso é uma grande verdade. A gente precisa voltar, não é porque não deu certo naquela tentativa que a gente tem que parar de tentar, né? Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, a Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno hoje, para 20 anos atrás, o que foi deixou a igreja hoje do jeito que está? O tempo, a perseverança, a dedicação. E o que é isso para mim? É um projeto que a nossa vida é um projeto em continuação. E esse projeto a gente tem que realmente pedir a Deus uma graça, porque não é fácil, para a gente poder fazer o negócio acontecer. Mas deixa eu voltar aqui agora a um assunto que acho que nenhum dos dois ainda me falou, né? E o que a gente sente falta? Ou não tem nada que a gente sinta falta daquela igreja de 20 anos atrás, né? Seria então a parte da coinonia, que as pessoas eram mais presentes, mesmo com as dificuldades? Ou tem alguma outra coisa que a gente sinta falta? Porque a gente fala muito na igreja primitiva. Uhum. Mas a gente lá da década de 80, década de 90, a gente chegou a passar ainda numa igreja primitiva dentro daquele do cuidado, daquele do estar junto, de estar próximo, né? O que a gente sente falta disso, pastor Sidamar? Qual era o sentido de missão no Velho Testamento? No Velho Testamento, Deus levantou um povo... Não vem com pergunta, não. Pergunta e responde, pastor. Não. É uma pergunta retórica, né? A gente vai... Qual era o sentido? O sentido era de... Deus levantou Israel, né, para ele ser, não para ele ir. Então, Israel seria um modelo para as outras nações ao redor do mundo. E Israel falhou nessa missão. E aí ele vivia num ciclo de pecado, arrependimento e restauração. E Deus sempre fazendo isso. Aí quando chega no Novo Testamento, o sentido de missão agora muda. Mas a missão ainda era a mesma. Mas o sentido de missão agora muda. Agora é o id. Então o que acontece hoje, que eu acho que pode ser uma das vamos dizer assim, uma das coisas que a gente precisa voltar, é o id. Por quê? Porque hoje a igreja, né, eu sou membro do Corpo de Cristo, o pastor Alessandro, você. Então, nós, quando nos juntamos, nós formamos o Corpo de Cristo. E, como Corpo de Cristo, nós temos uma missão, mas que é dada à igreja e ela é executada de forma individual, através da minha vida e da sua vida. Então, hoje, o que acontece? O individualismo está levando cada um a viver o seu problema. E a gente se esquece muito do outro. Graças a Deus, nós temos uma igreja grande, que em Nilópolis tem sido relevante. Nós temos visto pessoas sendo alcançadas de várias classes sociais. Nós não vemos um tipo de classe social. Eu não sei se foi o pastor Bruno Albino que pregou, mas ele falou que quando nós nos reunimos, você não consegue identificar quem é o advogado. Foi ele, né? Quem é o advogado, quem é o médico, quem é o servente, quem é o auxiliar de serviços gerais, porque todos estão num único propósito. Então, quando nós deixamos de lado o nosso individualismo, nós conseguimos cumprir a missão dada à igreja através da nossa vida, que é alcançar o perdido. Então, eu acho que a nossa igreja cumpre muito bem isso, mas individualmente algumas pessoas ainda deixam isso a desejar, que é cumprir a missão de forma individual. Quando eu for para o trabalho, eu levar Jesus também para o meu trabalho. Quando eu for para a faculdade, eu levar Jesus para o meu trabalho, para a minha faculdade. E aí eu deixar esse individualismo. Porque quando a gente deixa de sentir a dor do outro, a gente deixa de... Doentes somos de nós, né? Então, eu olho para o outro, eu consigo... Por que Jesus tinha compaixão das pessoas? Porque ele se colocava no lugar das pessoas e sentia a dor daquelas pessoas. Então, esse individualismo, dessa pós-modernidade que o pastor Alessandro mencionou, esse individualismo nos leva a pensar somente em nós.
E aí, eu estou vivendo um problema que você nem imagina. E aí a gente vai desenvolver aqui, tentar desenrolar aquele problema de uma forma que eu resolva o meu problema. Se alguém me apresenta um problema... Deixa eu mexendo nas feridas aqui nossa da igreja. Sim. Pode ser impressão minha, mas na década de 90, ainda no início dos anos 2000, eu via mais... não estou falando da igreja, a instituição. A igreja, o corpo mesmo. A gente mais na rua, a gente mais na praça. Era muito difícil um domingo você não ver as praças tomadas, né? E eu acho que isso também fez a igreja andar um pouquinho para trás. A gente não vê mais tanto... A gente vê, mas a gente não vê mais tanto como a gente via antigamente, né? E o que a gente pode atrelar a isso? Qual o posicionamento que a gente entende que... tem até um testemunho de se eu não me falo quem falou isso foi o Júnior Trovão, que um delegado falou para ele assim, a igreja é culpada porque o índice de criminalidade aumentou porque há um tempo atrás vocês estavam mais na rua. E eu entendo que essa realmente é a função da igreja, né? A igreja no local, a função dela é mudar aquele ambiente, mudar aquela vizinhança, mudar aquilo dali, né? Onde tinha muito tráfico de drogas, a igreja tem poder, né, através de um posicionamento também espiritual, mas um posicionamento social e local, começar a mudar aquela situação ali. E o que vocês veem com relação a isso? Se você me permite, eu vou falar de algo. Passa um pouquinho, por favor. E eu não estou dizendo que não exista, mas diminuir muito a sua intensidade. O que a igreja hoje perdeu comparado a 15, 20 anos atrás? Há 20 anos atrás, a igreja orava mais. Sim. Eu tenho 28 anos de convertido, né? Eu sou um bebê ainda, quando comparado com outras pessoas. Eu lembro que no início da minha conversão, só em Nilópolis, nós tínhamos, pelo menos eu posso falar para você, umas 15 irmãs que todo dia que você quisesse tinha um trabalho de oração na casa dela, de manhã, de tarde ou de noite. A igreja, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ela dependia mais do poder de Deus. É igual em Atos capítulo 12, quando Pedro é preso, a igreja não tinha advogado, a igreja não tinha dinheiro, a igreja não tinha influência política. A única coisa que a igreja tinha era o joelho e a fé. Então vamos orar. E a Bíblia diz que todos oraram na igreja. Então a gente vai vendo que hoje a igreja está um pouco mais dependente da sua própria força, do seu próprio braço, mesmo inconscientemente. Não, eu tenho um saldo, eu tenho aqui um valor, vamos lá comprar, eu sei como fazer. Espera aí, o que a gente tem? Tem nada, então vamos orar. Porque o Deus da provisão, o Deus que sustentou 2 milhões de pessoas no deserto, ele vai nos sustentar. Mas, ao mesmo tempo, eu falo isso assim, eu acho que falta oração. Lembrei de uma frase que eu prego ela, a seguinte: quando tudo que eu preciso é tudo que eu tenho. Porque nós já temos tudo que a gente precisa, é que a gente não entende isso, mas o que o senhor falou é uma grande verdade. O que a gente precisa, a gente tem, só que está aqui dentro. Essa chama na oração, porque realmente a gente dependia, tudo nosso era feito na base da oração. Chegava a ser até, às vezes, até uma certa loucura, às vezes, mas até a roupa que ia botar na festividade de uma irmã lá da igreja tal, era tida através de oração. Pode concluir. Então, conforme você conversa com Deus, Deus vai conversar contigo. Então, automaticamente, o teu coração ele começa a se inflamar. E um coração inflamado é como o John Wesley falava, o mundo é a minha paróquia. Então, não tinha internet, não tinha um negócio. Então, como é que eu vou comunicar o evangelho? A Bíblia diz que eu tenho que ir. Então, a gente vai pegar uma caixinha e nós vamos para a praça. E nós éramos incentivados a isso. Na década de 80, 90, nós éramos incentivados a isso. Não era fácil pregar dentro de igreja. Não era fácil. Geralmente sempre tinha os mesmos pregadores, né? Era aqueles pastores... Quando eu falo tradicional, não é tradicional ser avivalista, não, mas aqueles pastores mais tradicionais da igreja. Eu lembro de um fato lá na igreja que eu pertenci, que o rapaz chegou para o bispo e falou assim, eu quero pregar, e aqui ninguém deixou pregar. O bispo abriu a janela da igreja e falou, olha aí, rapaz, olha aí, o que você quer pregar aqui para quê? Aqui, teoricamente, todo mundo já está salvo, vai lá, é lá que está precisando. Então nós éramos estimulados para o desafio. Aí para fora, né? Aí para fora. Hoje todo mundo vê
Assim, quando eu falo todo mundo, eu não quero assim atacar, não quero acusar, mas é uma escola que nós fazemos parte. Hoje todos querem ver muitos. Você lembra de uma época, ou o próprio Jesus nos ensina, que as duas maiores pregações de Jesus, tirando o Sermão do Monte, foi direcionada para indivíduos. Quando ninguém ouviu, que foi a mulher samaritana, João capítulo 4, e João capítulo 3, Nicodemos. Foi do meio da noite, ele vem falando sobre o novo nascimento, tem que nascer de novo, da água do Espírito. Mas como? E Jesus vai falando para o mestre, uma coisa que ele não entendia. Na mulher samaritana, Jesus manda os discípulos, todo mundo, ir para uma cidade, e ele encontra uma mulher na metade de um dia, e ele vem falando que chegou a hora, minha filha. Não tem lugar para adorar, você pode adorar em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Aí daqui a pouco os discípulos chegam, que é essa mulher? É samaritana. Aí os discípulos vão para uma cidade, não falam nada de Jesus, compram, voltam, a mulher tem um encontro com Jesus, sai e evangeliza a cidade inteira. Aí a gente pode falar assim, gente, todo mundo vai no mercado, todo mundo vai no shopping, todo mundo vai em muitos lugares. E de repente está faltando, pastor, essa chama ser reacendida ou ser multiplicada 7 vezes mais para fazer como uma mulher samaritana. Para mudar a vida de um. E esse um poder chegar em uma cidade. Isso aí. Então hoje a gente vê muito coletivo. A pessoa quer pregar, não, vou fazer assim, não tem nada contra. Sim, sim. Nós estamos aqui usando a tecnologia sim. ao nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que isso é só uma parte do todo. Ou a gente também, às vezes, só quer brigar também para pregar dentro da nossa comunidade, que a gente quer ali, né? Não que a gente queira aparecer o holofote, mas também tem isso também, né? A gente sabe que também tem isso. Quando prega para a comunidade, a gente entende que é uma edificação, né, do corpo de Cristo. Aí quando chega nessa parte que você falou aí, que o pastor falou, abriu a janela e prega aí, foi o que aconteceu com o John Wesley. Ele queria pregar e ele era impedido em alguns momentos. Aí o que ele fez? Vai para cima daquele palanque e prega. Então, quando ele vai, só para concluir, quando ele vai fazer isso, ele vai cumprir a missão da igreja, que dada por Deus, qual é? Alcançar o perdido. Não, e através de uma rejeição veio um desafio. Sim, que ele aproveitou, como o pastor Alessandro falou, uma oportunidade. E impulsiona o cara. Impulsiona. Não sei se vocês já viram a história do Silvio Santos. Ele diz, eu nunca quis ser dono de televisão, queria ser apresentador, mas ninguém queria deixar eu ser apresentador, eu comprei a televisão. Não, e ele conta a história do Rock, que ele queria uma vaga de atendente numa lanchonete, em que o Rock ou era o dono ou era o gerente, alguma coisa assim. E ele disse que não dava, ele queria uma menina para atender, para chamar mais clientes, assim. E aí o Rock vai, passados tantos anos, quem bate na porta do SBT era, né, o Rock, que pedia emprego a ele, ele olhou, vem. E ele tá com ele até hoje. Se ele não recebesse aquele não lá atrás... De repente ele estava como atendente lá. Então o que acontece? Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ser empurrado e impulsionado pelo próprio Deus. O que o pastor Alessandro falou é exatamente... A gente não pode esquecer quem nós somos, né? Oportunidade. Então, a pessoa recebe um não aqui porque não pode pregar em determinada situação, culto, enfim, seja lá o que for, mas ela pode botar uma caixa, né? Uma caixa. E falar de Jesus, uma mensagem. Não, porque o sermão que você vai pregar é qual é expositivo, temático, textual, não importa qual seja, mas que seja a mensagem de salvação. As boas novas do reino. E aí, quando a pessoa se preocupa com isso, ela está de fato cumprindo a missão e fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. É reconhecer a voz que ouviu, né? Imagina Abraão virar para o pai e falar assim, pai, eu vou embora, vou sair daqui. Agora eu quero te fazer também, né? Você me deu essa liberdade, nos deu essa liberdade, é um bate-papo, né, gostoso, regado a café, a um lanche, né, a canequinha aqui. Poxa, quero agradecer aqui a lembrança, o presente, mas eu quero também perguntar a você, porque a igreja ela tem hoje, ela tem uma missão de alcançar. Só que agora a missão da igreja e o desafio da igreja é dobrado. Não somente alcançar aquele que não foi alcançado, mas agora a gente tem um segundo desafio de alcançar aqueles que um dia foram alcançados e na jornada, na caminhada, se decepcionaram com a instituição, não com Deus, e se afastaram, que nós denominamos, né, que
é um termo, pode ser correto, mas que às vezes pode ser até um pouco pejorativo, que são aqueles que não frequentam a igreja, que são os desigrejados, né? Que é um grande desafio. E que está aumentando muito. Entendeu? Hoje um número muito alto de desigrejados. Não sei se vocês têm acompanhado isso no Instagram, mas está aumentando muito o membro desigrejado, que é aquele cara que sabe a verdade, conhece a E aí, verdade. como é que alcança ele de novo? Isso aí eu acho que é um dos maiores desafios também, porque você, com esse grupo, você não vai só falar do evangelho do amor. Você vai ter que falar também com ele do evangelho do erro, porque alguém errou com ele e ele transferiu aquele erro ali. Fora as escolhas pessoais, a gente encontra muita gente decepcionada por algo que aconteceu, né? Porque eu costumo dizer, pastor Alessandro, que às vezes nós somos muito bom para ganhar, mas o manter, que é o que Cristo fala, e de fazer discípulos. O fazer discípulos é a grande questão aqui do manter. Né? E na minha área, que é a área do comércio, né? Você faz um cliente, né? É muito fácil você fazer fidelizar o cliente, ele, que é o problema, né? o manter o cliente, né? Então, eu acho que isso também é da igreja. A gente precisa fazer uma alta avaliação nossa como instituição, né? Como eclésia, para a gente entender também os erros que a gente cometeu. Algumas pessoas que a gente matou por causa do próprio evangelho em uma palavra maldada. E como é que chega nessa pessoa? Né? Eu conheço só uma maneira, apesar que deve existir outras, né? Que é o amor em forma de perdão. É eles entender que eles precisam também nos perdoar. Eu me coloco já no lado de cá, né? Porque não é só porque a gente também é pastor, a gente também se fere. Só que a gente acaba engolindo essas coisas e continuando o nosso chamado pela importância da gente acreditar em quem nos chamou. Aí eu volto agora até na questão do Abraão que eu comecei a falar, né? Porque imagina Abraão virando pro pai e falando assim, pai, eu vou sair daqui. Mas tu vai para onde? Não sei. Deus falou comigo, eu vou para uma terra que ele vai me mostrar. Não uma terra que ele já mostrou. E Abraão fica andando até achar a terra que Deus vai mostrar. Olha a loucura. Se a gente não tiver a consciência e a certeza de quem nos falou, né? E eu gosto muito desse texto que diz assim, ensina o menino no caminho que ele tem que andar, que ainda que seja homem velho, ele não vai se desviar dele. E essas pessoas que já receberam essa palavra, a gente precisa fazer acender de novo. Porque esse é um menino que foi ensinado no caminho que deve andar, que tomou algumas escolhas e acabou se desviando dele, mas tem algo aceso, porque aquilo, a gente precisa acreditar também naquilo que a gente prega. A palavra ela não volta vazia. Tem algo dentro daquela pessoa que foi germinado, que foi plantado, que só deixou de ser regado. E a gente precisa voltar a regar aquilo dali. E eu acho que o desafio é a gente, através do amor, e para mim, a maior relevância do amor é o perdão, né? De a gente chegar no encontro do perdão com essas pessoas para poder trazer essas pessoas de volta de novo para a próxima. O apóstolo Paulo, falando sobre amor, ele inicia, o amor é paciente, benigno, 1 Coríntios capítulo 13. Sim. No versículo 11, ele muda o tom da conversa, ele não fala mais sobre amor. Ele fala sobre maturidade. Ele fala, antes eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Hoje eu sou homem. Então, o que acontece? Qual é o grande problema da nossa caminhada? Que nós não entendemos o processo. E esse processo ele tem um início, tem um meio e tem um fim. O fim, qual é o fim da nossa caminhada ministerial? Qual é o fim do nosso processo? É o céu. Então, muita gente tem que estar começando achando que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, né? Um lugar onde tudo vai dar certo, onde nada vai dar errado. E aí, quando a gente se depara com algum problema, seja com um pastor, com um membro, seja com a própria igreja, aí a gente considera aquilo errado, porque aquilo não podia acontecer ali naquele lugar. E aí nos falta maturidade para entender que são pessoas que estão dirigindo, são pessoas que estão ministrando louvor, são pessoas que estão na entrada da porta. A igreja não deveria fazer, mas ela em algum momento vai fazer. E eu tenho que... Quem de nós aqui não viveu uma situação ruim na igreja? Eu me lembro que eu comentava isso com minha esposa. Durante muito tempo eu dei aula, né, para criança numa determinada igreja. Eu digo durante um tempo porque foi muito tempo mesmo. E eu comecei seminário e precisava fazer estágio em alguma área. Eu falava, não, eu sou do ministério já.
Aí a pessoa responsável falou, de qual ministério? Eu falei, eu sou professor. E eu não sou professor que cai de paraquedas, não. Fiz a PEC. Aliança Pro Evangelista de Criança. Eu sou professor mesmo, evangelista de criança. Aí a pessoa falou assim, não, isso não é ministério. E aí eu fiquei frustrado. Dentro de mim, a primeira coisa que me veio à mente é, perdi 5 anos, 6, eu não lembro se foram 5 ou 7 anos. De 5 a 7 anos. Quando eu digo perdi, no sentido de não tem nada registrado. É como se você tivesse feito uma faculdade e ao final não pegasse o certificado. Mas o que aconteceu naquele momento? Dentro de mim veio uma frustração, vamos dizer assim, uma decepção com aquela situação. Mas o que eu fiz? Eu continuei. Porque eu tinha convicção disso, não estava servindo a uma pessoa, eu estava servindo ao Senhor. E aí eu continuei. E em 2005 terminei o seminário, e aí veio todo o processo. Então, o que nos falta na caminhada cristã é maturidade. Né? E eu não estou aqui penalizando as pessoas, mas eu estou dizendo que nos falta isso. Eu tenho que assumir essa responsabilidade de que a maturidade eu vou ter que buscar na caminhada ministerial. Porque senão, qualquer situação que aconteça na igreja vai ser motivo de eu sair, me afastar. E o que tem acontecido... Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho que diz o seguinte: se você tem uma fé fraca, é bom que ela apareça logo, porque ela tem que ir embora para que a fé genuína ela apareça. Porque a nossa fé ela não pode estar presa a coisas que acontecem. Por exemplo, se alguma coisa na ciência comprovar que algo na Bíblia está errado, então eu não creio mais. Não, a gente não pode ser assim. Só que a gente sabe que a gente passa também por isso, porque tem muitas pessoas, a própria Bíblia diz que tem que andar de 2 em 2, que o mais fraco, que o mais forte suporte o mais fraco. Né? Quando a gente botou o nome do podcast Coragem para Mudar, é para a gente poder tocar nesses assuntos também sensíveis, porque eu estou vendo um caminho bem tenebroso, que a igreja vai precisar se posicionar. Estamos vivendo uma época em que eles estão tirando Deus de tudo. Vem acontecendo nos Estados Unidos, como a gente estava falando até antes de começar aqui esse bate-papo, vem acontecendo também no Brasil e cada vez mais... A Europa, foi o berço da reforma protestante, de tudo, hoje igrejas super tradicionais estão fechadas ou sendo vendidas para que seja boate, para que seja hotel, que quando você pega a história do cristianismo, né, você vê, foi ali que Lutero pregou, foi aqui que... tantos pregadores conhecidos subiram e alcançaram na Inglaterra, e hoje eu faço parte de um grupo de pastores global, e eles estão fazendo um esforço de se unirem a outros pastores de outros lugares do mundo para irem a esses lugares, né, Suíça, Inglaterra, Alemanha, e juntar forças para fazer um trabalho de fortalecimento local, porque o evangelho... Para não deixar se perder. Não deixar se perder. Para que esses lugares históricos, não é idolatrar o lugar, mas é nós termos essa consciência histórica que foi ali que tudo começou. Poxa, isso. Então, mas essa busca de não se perder, de não deixar isso se perder, eu acho que vai ser o grande posicionamento, porque a gente está vendo cada vez mais a política também, né, se envolvendo com essas questões. Por exemplo, na educação cristã, né, uma área que eu gosto muito, que a Nazareno também é bem ativa, né, eu estou muito apaixonado pelo contexto de tudo. Mas como não se posicionar? Olha o que vem acontecendo, pastores. Após alerta do MP, professores de Taubaté não poderão usar expressões de cunho religioso. A recomendação é da promotoria. Visa coibir, Deus te abençoe, vai com Deus, fazer algum tipo de oração. Ou seja, a gente está vendo cada vez mais, e isso não é bom quando a gente vê o Estado, né? O próprio Cristo, ele vai lutar sobre as causas sociais. Ele é a favor da órfã, da viúva, ele é a favor daquele que está à margem, né? Eu costumo dizer que Cristo é aquele que gosta de ouvir história de perdedores. História de perdedor não dá audiência para ninguém. E Cristo parava para ouvir história de perdedor, onde outras pessoas não parariam. O Cristo para fazer isso. E quando a gente vê isso, por exemplo, a gente vê qual o posicionamento. A Igreja do Nazareno tem um colégio. Qual a visão que a gente já começa a ver isso? Porque isso, né, se a gente for usar o termo bíblico, isso só é o princípio das dores. A intenção começa com recomendação, daqui a pouquinho começa um projeto de lei, daqui a pouquinho começa as coisas, daqui a pouquinho um professor não pode falar para o aluno, não, que
Deus te abençoe. Estão querendo tirar Deus até das frases. Que não quer dizer que esse Deus é o Deus Yahvé, é o nosso. Não, é o Deus te abençoe. Ou seja, estão tirando Deus das pequenas coisas. E como é que vai ser isso? Como é que é o posicionamento da igreja, na nossa visão, com relação a isso? Antes do pastor Alessandro falar, isso não, é uma área que ele precisa falar por causa do Senasa. Sim, e assim, eu como pai, eu tenho a minha preocupação. Até para a gente poder falar, até para as pessoas que começaram, onde é que eu vou botar meu filho então? Sim. A gente tem um direcionamento, dizer, gente, aqui tem, ali tem. Então, assim, para a gente poder tocar nisso. Sim. Esse assunto é um assunto que está em alta. Está em alta agora, a gente está bombando aí, a gente bota na internet, isso aí está direto. Mas eu preciso entrar nesse assunto com a seguinte mentalidade. Nós andamos na contramão. Nós não somos conforme o molde do mundo. Nós andamos na contramão do mundo, em todos os aspectos, né, do que diz a cultura. Eu não estou pregando contra a cultura, mas eu estou dizendo que existem coisas na cultura que a gente não vai aceitar. E aí pode ser uma recomendação, pode ser uma lei, pode ser um decreto. Se ele contraria o princípio bíblico, eu não vou fazer. Vai sofrer algum tipo de penalidade em algum momento, mas eu fico com o que você falou no início. Nós, em algum momento, precisamos nos posicionar. Porque isso aí é inevitável, é uma rota de colisão. Nós estamos em uma direção e o mundo está entrando em outra. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo ou com este século. Então, o que ele estava recomendando? Não aceita o que o mundo está dizendo, porque em algum momento o mundo vai dizer que a nossa pregação é obsoleta, que o que a gente está fazendo não serve, o que a gente está fazendo é errado. Então, é uma rota de colisão. E aí, eu ilustro esse texto sempre mostrando uma forma de gelo. Né? Uma forma de gelo, isso aí é uma coisa que eu uso sempre, já preguei até sobre isso. Nós pegamos uma forma de gelo e colocamos água dentro e colocamos no congelador, no freezer, seja lá onde for, e aquele gelo vai sair do jeito da forma. Se a forma for quadrada, sai quadrado o gelo. Se a forma for redonda, o gelo sai redondo. O que é que significa? A água se amolda à forma de gelo. Agora, quando eu transfiro isso para a minha caminhada cristã, eu não posso ser como a água, que se amolda ao mundo. Eu tenho um posicionamento. Esse posicionamento que eu tenho, em algum momento, vai me trazer penalidade, consequência. Então, calma aí. Antes do pastor Alessandro responder, Uhum. eu vou botar mais uma também, que aí depois o pastor Alessandro fala, mas também quero ouvir seu ponto de vista. Não está presa certo e errado, é o nosso ponto de vista. Uhum. A igreja brasileira está preparada para uma perseguição? O brasileiro, porque assim, eu vejo a Europa, as manifestações da Europa, nos Estados Unidos, eles não pagam o estacionamento do shopping. Cara, a gente vai pro shopping gastar dinheiro e a gente paga estacionamento no shopping. Eu vejo o posicionamento, por exemplo, eu vi uma entrevista de um gerente da Peugeot há 7, 8 anos atrás. Por que os nossos impostos para caro são os mais caros? Sabe qual foi a resposta do gerente? Fantástico, porque o brasileiro paga. Então assim, nós que somos dessa cultura, nós não somos daquela cultura do europeu que não aceita pagar uma gasolina cara, que não aceita, que luta contra o Estado para poder obter direitos. Nós não somos dessa cultura. Então, a igreja brasileira está preparada para um confronto desse? Porque eu vi o Covid simplesmente deixar bares abertos e igrejas fechadas, e a gente também meio que não se posicionou com relação a isso. Como que a gente adequa a isso com nossa cultura brasileira de ser uma cultura de deixa levar, deixa rolar. Adentrando isso, foi feito um simpósio maravilhoso no Brasil, né, e trouxeram um português para poder falar. E isso muito interessante porque a fala do português deixou todo mundo chocado. Porque ele falou assim, parem de botar a culpa na gente. A gente já saiu daqui há mais de 300 anos. Opa! Porque até hoje a gente viu o quê? Não, isso é herança de Portugal. O Brasil tem 500 anos, eles ficaram aqui com 200, 200 e pouquinho, já quase 300 anos eles estão aqui e a gente continua falando, não, mas isso aí é herança de Portugal. Ele calou o ginásio todo e todo mundo fez uma alta reflexão, porque hoje o reflexo já é da nossa cultura mesmo. E dentro dessa nossa cultura, como que a gente vê esse confronto, pastor? Principalmente nisso, que a igreja, uma hora, ela vai ter que se posicionar. Como que a gente vai caminhar com relação a isso? Assim, o que me chama a atenção, eu acho que o brasileiro, ele vê.
mas existe uma diferença muito grande entre o ver e o enxergar. A gente precisa começar a desenvolver a nossa capacidade de enxergar e a nossa capacidade também de ter coragem de enfrentar. A gente vê muito, tem acontecido isso muito regularmente na França. Primeiro foi a questão porque o cara aumentou a passagem em 3 centavos. A galera foi para lá, pô, o dos coletes amarelo, 3 centavos. Agora ele está querendo mudar a Constituição. Aí o pessoal vai para a rua. E detalhe, não é o povo que volta, é o líder Que volta. que retrocede. Isso aí. Porque ele entende, não é só porque ele quer se reeleger, ele entende que há um poder muito grande nas massas. Que é Entendeu? o que fala, que o poder emana do povo. Sim. E assim, o que me chama a atenção é que os grandes arautos hoje da democracia sofreram, né, e eles fazem questão de dizer que sofreram há décadas atrás a censura. E essas pessoas que passaram pela censura há décadas atrás são os grandes arautos da democracia de hoje. Mas eles estão fazendo aquilo que eles diziam que não era correto fazer. Ou seja, eles estão querendo encabrestar e dizer, não, nós somos um povo e um país democrático. Só que eles estão querendo proibir. É o oprimido virando o opressor, né? Sim, e não pode mais. Peraí, mas não pode mais o quê? Por exemplo, nós temos uma escola, a Igreja do Nazareno, culturalmente, ela tem aquela visão, nós somos armínio wesleyano, então nós viemos de um movimento de santidade, viemos de um movimento de Wesley, e Wesley ele tinha algumas vertentes de trabalho, que o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Então você tem que trabalhar o espírito, você tem que trabalhar o corpo, a alma, né, a questão da pregação do evangelho, a eternidade, e você tem que trabalhar o corpo. Não adianta, né, eu chegar para você e falar assim, olha, Jesus é bom, Jesus salva, pô, mas eu estou com fome. Não, aí você dá o teu jeito, depois tu volta aqui, mas tu tem que aceitar Jesus. A Bíblia diz que a própria multidão seguiu Cristo pelo pão e o peixe que ele dava, né? E ele deu. E dava. E em algum momento ele, opa, peraí. E Tiago diz o seguinte, se a gente pode fazer o bem, não faz, a gente comete pecado. Sim. Então, a Igreja do Nazareno como um todo, ela trabalha o viés espiritual com igrejas, ela trabalha o viés social, que é o trabalho social, né? Que é o amparo, o acolhimento ao morador em situação de rua, e outros trabalhos. Mas também nós trabalhamos com o setor educacional. Nos Estados Unidos são 9 ou 10 faculdades que nós temos espalhadas pelos Estados Unidos, na África, no Brasil, em Campinas. Então nós temos também escolas, então nós trabalhamos também com o segmento educacional, né? Fala Senasa, mas o que é o Senasa? Centro Educacional, nome fantasia, Centro Educacional Nazareno. E nós estamos debaixo de um regramento, né? Dentro da Secretaria de Educação, né? O BNCC, todas essas questões. Então nós temos um material específico, né, de uma escola cristã ou confessional. Nós estamos dentro de uma proposta onde Deus é o centro, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que nós temos um programa de estudo a entregar ao nosso público-alvo, que são os alunos, para que eles possam estar bem preparados para fazer um Enem, para fazer uma prova de um concurso público, a carreira militar. E nós falamos, porque tem momentos que você, dentro de uma matéria, você vai ter que trabalhar alguns assuntos da historicidade do nosso país, que são as culturas de matriz africanas e tudo. Eu posso falar de uma maneira de uma maneira didática, de uma maneira usando formas de linguagem de que eu consigo trabalhar esse assunto sem ferir a ética da escola, por ser cristã, não dizer, nós somos uma igreja, uma escola cristã, então nós não vamos falar sobre esse assunto, mas falamos. Mas, ao mesmo tempo que nós falamos, nós nos deparamos com sugestões de alguns órgãos públicos, de alguns lugares, e isso tem a tendência a se replicar, a aumentar, e a ponto de chegar em caráter federal. Aí nós falamos de outras religiões, mas nós não podemos, de repente, numa escola cristã, ter a liberdade, se é o país da liberdade, se é o país da democracia, e quando o pai ele coloca o seu filho
dentro de uma escola cristã, ele sabe... Ele espera isso. Não, Ele espera isso. Ele espera isso. Que tem Ele uma espera oração... a parte de disciplina, né? ele quer a parte na Páscoa, religiosa. nós estamos chegando sim. na Páscoa. Sim. E a Páscoa não é coelho. Sim. A Páscoa foi o cordeiro que foi imolado, que morreu na cruz. Então a gente faz essa associação sem agredir, sem ferir, sem ofender. A criança ela não vai ficar triste, ela não vai ficar chateada. Ela vai levar o chocolate dela para casa, mas ela vai aprender uma lição. Por quê? Assim eu termino aqui esse momento, porque eu tenho visto por parte dentro de uma escola e também fora, porque eu tenho 2 filhos, um na idade de 16, então ele está no terceirão, né? Está no último ano do ensino médio. Eu tenho outro, né, que chegou no 6º ano, ele saiu de uma professora, agora tem 10 professoras, e ele chegou todo feliz. Pai, eu subi mais uma rampa, porque a nossa escola ela é composta de 3 andares. Então ele começou na educação infantil no térreo, né, na parte de baixo. Aí quando ele foi para o 4º ano, ele subiu uma rampa. Aí agora ele está no 6º ano e ele toda vez subir mais uma rampa. E que ele suba outras rampas na vida. E nós vamos... Eu tenho filhos na idade escolar. E o que a gente tem percebido por parte de uma grande maioria dos pais? Que eles estão preocupados em preparar os seus filhos para o futuro. Só que eles estão esquecendo de preparar os seus filhos para a eternidade. Então é aí que entra a escola cristã, a educação confessional, porque nós vamos focar no ensino, no estudo. Aí dentro dessa proposta nós temos, né, a questão do estudo bíblico, da criação, nós trabalhamos a evolução, né, é matéria básica, é obrigatória, nós vamos trabalhar da evolução, a teoria de Darwin, nós vamos trabalhar a teoria do Big Bang, nós vamos trabalhar todas essas áreas e dentro do nosso conceito cristão nós vamos trabalhar que nós cremos que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança. Você vai isso cumprir cai a grade, prova. vai cumprir a grade. Agora, se nós cumprimos o que nos cabe cumprir, a pergunta fica, por que eles querem nos tolir de algo que nós teremos direito de falar? Uma coisa interessante, porque assim, eu sei ali onde é o Senasa, passo muito ali em frente. Teve um dia que eu tive até lá no Senasa, lá, a gente estive lá contigo. E uma coisa interessante que eu ouvi você falar e a gente consegue perceber, muitos pais que estão buscando a educação cristã, às vezes nem de igreja eles 40%, pastor Wander. Aí já é um dado real, 40%. 40%. Isso é um tapa na cara de nós cristãos. E eu posso falar uma coisa? No início, isso me deu medo. Isso me chocou. Mas é porque eles já estão vendo naquilo dali algo que às vezes pra gente é tão normal, mas eles vê, na minha visão, dentro da instituição que está por trás de uma instituição de ensino, que vai dar uma base, que vai dar a base familiar, filho, que vai tratar em assuntos que às vezes os pais têm dificuldade de tratar. Depois eles vão trabalhar com a religião. E essa caminhada eles percebem a diferença na educação cristã. E eu fiquei chocado porque a gente, peraí, acho que vai pegar mal para a escola. Olha só como é que eu sou preconceituoso. A gente ora para fazer a obra e esquecemos que a escola ela é uma extensão da igreja. Aí eu estou vendo carros parando com determinados adesivos, né, que fazem alusões a tantas coisas, e eu tomei aquele susto. Mas peraí, pastor, a escola não é uma escola cristã? Mas eu vi aqui um carro parado com adesivo gigantesco, né, de um negócio aqui, de outro negócio aqui. Não estou entendendo mais nada. De início, eu falei também, eu também não estou entendendo. Com o passar do tempo e com a conversa com os pais, esse acolhimento, porque nós trabalhamos com a filosofia da escola aberta. Hoje, muitos segmentos educacionais acham que isso dá trabalho. Eles simplesmente apresentam, né, uma proposta de ensino. Olha, aqui a gente vai botar o teu filho no militarismo. Só isso. Mas hoje nós trabalhamos ainda com uma visão, a escola tem que estar aberta para os pais. Os pais têm que saber o que está acontecendo com os filhos. A escola tem que ter o feedback dos pais. O que os pais querem, o que os pais veem na escola que pode melhorar. O que fez ele botar o filho ali para poder... Essa e com conversa, o passar do tempo, a gente vai ouvindo um grande amigo meu, amigo de adolescência, e eu fui perguntar a ele, né, porque ele faz parte de um outro segmento religioso. Cara, por que você botou seu filho aqui? Porque eu sou teu amigo? Porque tu me conhece? Ele, não. Porque eu quero que o meu filho aprenda princípios, regras
para a vida. E eu sei que vocês vão passar isso aqui para eles. Depois, quando ele for mais maduro, mais velho, aí ele vai escolher o caminho que ele quer seguir. Mas nesse momento, eu vejo essa escola, porque tá difícil. Isso não tapa na gente que é cristão? Os religiosos. Não tapa na gente que é cristão? Porque assim, eu sempre falei muito isso, né? Porque um dos desafios para mim também da igreja é a igreja se autoajudar. Às vezes aquela irmãzinha tem um salão de beleza e a irmã da igreja vai de outra, mas não vai no salãozinho de beleza da irmã que é da própria igreja. O cara tem um hortifrutizinho, tu vai comprar em outro. Poxa, imagina se a própria comunidade se ajudasse, olha o que giraria ali. Falando até mesmo de recurso, mesmo dinheiro, o dinheiro giraria em torno da gente mesmo, porque ali já está tudo ali entre a gente. Né? Imagina se a gente colocasse, hoje em Nilópolis, é um outro dado, 70% é cristão, entre católicos e evangélicos. Aí a gente vê, ó, olha que loucura, 40% dentro da escola Senasa religiosa, 40% não pertence àquela mesma fé. Olha que loucura. Isso também não é algo também que a gente, como pastor, a gente também deveria incentivar mais, né? Que acho que é um grande desafio, a gente quebrar esse paradigma. Tem uma frase que diz assim, as pessoas não querem ver você mal, elas só não querem ver você melhor do que elas. E a gente acaba criando essa rivalidade, né? Muitas mensagens, humano, né? Muitas mensagens que cria essa rivalidade mesmo, e a gente acaba fazendo essa cultura da rivalidade, às vezes dentro até do corpo de Cristo. O que esse pai está fazendo é estruturando a vida do filho. Ele está querendo que o filho tenha bases sólidas para que ele possa escolher lá na frente. Deixa assim, a gente está muito à vontade, pode falar nomes. Eu estava lendo, eu fui no barbeiro, né? Eu sou da época do barbeiro. Hoje já é coifé e aquela coisa hoje toda. Hoje tu marca o horário. Eu fui cortar. Eu nem tenho cabelo, né? Mas eu fui cortar. Vou fazer a barba. Né? E aproveitar, raspar um pouco mais o cabelo. Cheguei lá, tinha sinuca, o negócio agora tá chique demais. Eu lembro, eu sou da época que você deixava a cabeça e depois voltava para pegar ela. A gente brincava. Você tinha que chegar lá. Nenhum, não, tu tinha que esperar lá. Hoje tu marca a hora. O cara fala assim, 1 hora tu vem aqui. No máximo tu vai esperar 20 minutos. São desafios da pós-modernidade, mas são privilégios da pós-modernidade. Eu fui no barbeiro para cortar o cabelo e tinha 8 na minha frente, eu peguei um livro. Né? Em vez de jornal, eu peguei um livro. Era o livro do Edir Macedo. Né? Isso eu estou falando de 20 anos, nada a perder. Eu tenho 20 anos. Eu tenho as 2 edições. E ele vinha falando sobre a crítica que ele sofreu quando ele compra a Record. E ele começa porque ele tinha grandes gigantes querendo sufocá-lo. Né? O 4, o 6, o 7 e tal, sem falar nomes específicos de emissora. E ele ali pequenininho. Né? Mas a Record, ela tinha um nome de muitos anos. Acho que foi a primeira emissora, se não falei, depois da Tupi, eu acho que era a segunda emissora do Brasil e tudo. Então havia uma história. E ele falou assim, ele tinha 2 opções. Ou morrer, ou sobreviver no meio de tubarões. Foi quando ele decidiu pegar o barco dele, ele usa essa comparação, de sair das águas rasas, igual Jesus fala, né? Pega o barco, entra no barco e vai a águas mais profundas. E ele decidiu seguir e ir a águas mais profundas. Foi quando ele insere, dentro da Universal, além dos cultos, ele insere novelas. Acho que eram novelas de fora. Começa a colocar, e o pessoal evangélico, que isso? Não era uma emissora cristã? Como é que pode isso? É pecado? É isso, é isso, é isso, é isso. Só que a visão do cara estava lá na frente. Não, e o próprio cristão que às vezes está ali reclamando, ele estava vendo a novela em outra emissora. Entendeu? E ele falou assim, não, gente, ou eu fazia isso ou eu morria. E decidiu fazer. Só que hoje, 20 ou 30, deve ser uns 25 anos, né, que a Record pertence ao Bispo Edir Macedo. Hoje é a segunda emissora a nível de telenovela. Sim. Né, e se demole, daqui a pouco está batendo. Não, e começou a trazer umas telenovelas bíblicas. Só. E falando sobre moral, sobre bons costumes. A Bíblia. O povo começou a pedir isso porque começou uma apelação muito grande também nos outros meios de comunicação. Ou seja, se esse homem não tem a coragem de romper com o paradigma, ele começa dando uma volta, se estruturando. Quando ele tem estrutura, ele fala assim, agora eu posso fazer aquilo para o que realmente Deus me chamou para fazer. A gente volta em Abraão, né? A gente tem que ter certeza da voz que a gente ouviu, né? De quem chamou.
Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o leão pode passar a necessidade que for. Você nunca vai ver o leão comendo capim, porque ele sabe quem ele é. Entendeu? Então, assim, quando a gente entende quem nós somos, a gente sabe onde a gente vai chegar. Por mais que as pessoas não entendam, você sabe onde você vai chegar. Né? Voltando na parte da França, a gente já está chegando no nossa parte final aqui. Já, pô, passou tão rápido. Né? Já está... Tá ali, ó. Meu comunicação ali Eu sou. Já tá ali, já. E nisso aí a gente já tá quase 1 hora batendo papo aqui, porque, assim, o assunto para mim, né, é tão gostoso que o negócio vai fluindo. Mas, por exemplo, quando você falou da França, de pagar passagem, a gente vive num município onde a passagem é a mais cara da América Latina. A gente vive num município onde o IPTU é um dos mais caros, comparado às vezes a Botafogo, Copacabana, só falta a praia. Então a gente precisa realmente entender que, como cidadão, a gente não tem só deveres, mas a gente também tem os nossos direitos. Eu estou muito preocupado com a parte da igreja, quando vai ser esse choque com o Estado em algumas coisas, porque nós somos um povo realmente que a gente simplesmente aceita. Eu não estou falando da Baixada Fluminense, eu estou falando do Brasil. O brasileiro é o povo que simplesmente a gente aceita. Ah, não. Ah, tá bom. Ah, não. Tá bom. Aí surge alguns homens assim no cenário, como Edir Macedo, que vai quebrando esses paradigmas. Alguns Enéas da vida, alguns Alessandros da vida, que vai fazendo um trabalho diferenciado com relação à instituição, que de repente naquele momento ali vai ser visto até mesmo como louco. Mas é a história que é o fiador, o tempo é o fiador da visão daquilo que Deus nos entrega. Né? A gente está vivendo agora como igreja uma discussão que está criando uma polêmica muito grande na internet sobre o banheiro trans. O banheiro trans, ele quer continuar com o banheiro masculino, o banheiro feminino acaba e vira trans. Se o banheiro tiver um local só, onde só entre uma pessoa, tudo bem. Mas se tiver 2, 3 que tem aqueles banheiros igual de shopping, igual da própria igreja Nazareno que a gente entra e dá para entrar mais pessoas, como é que faz? Uma mulher, uma menina de 17 anos com um homem de 1,80 que se considera um transexual, nada contra isso, né? Acho que tem que ser tratado, mas essa lei pega todos os banheiros públicos. Aí a grande pergunta é, banheiro de igreja é público ou é privado? Se a igreja estiver aberta, pastor, hoje eu estava lá de manhã e eu vi policial entrando, colocando as coisas lá dentro, eu vejo a pessoa que está passando entrando para poder beber uma água, a igreja está aberta, a igreja, o banheiro é público. Aí imagina, dentro de uma igreja, banheiro transexual. O que eu acho que as leis que estão sendo feitas escondido alguns detalhes para poder realmente afrontar o conceito que, na minha visão, o conceito Deus permanece dentro do local por causa da base igreja. Assim como a base igreja está em cima da base família. Então, quando começa a mexer com essas bases, aonde a gente vai parar? Olha a afronta que a igreja sofre se for obrigada a colocar um banheiro trans, vai ser obrigado dentro da igreja, porque também é banheiro público. Então, esse posicionamento da igreja, que para mim também vai ser um grande desafio no nosso século. E nós não podemos ter medo. A Bíblia fala que se você não quiser temer a autoridade, você deve respeitá-la. Mas existe também um código de conduta, que é a Bíblia. Então, nós também não podemos ter medo de colocarmos a nossa posição. Porque se assim como existem pessoas que estão se posicionando, hein, pastor, nós também temos Sim. não abdicar do nosso posicionamento. Eu respeito o posicionamento de qualquer um, só que eu também espero do outro lado a empatia de respeitar o meu posicionamento. O grande problema dos movimentos é que eles querem serem respeitados, mas ao mesmo tempo eles não querem respeitar. É goela abaixo. É goela abaixo. Então, quando você fala assim do banheiro, ele é público até o momento de que, num culto público, a igreja está aberta, aí ele está acessível. Ele é acessível, mas ao mesmo tempo ele não é público. No momento que a gente está no nosso horário de trabalho, né, nós fechamos e as pessoas às vezes chegam. Porque no bar, o cara vai cobrar lá. Tu tem que pagar para usar o banheiro. Você tem que comprar alguma coisa para você, de repente, ter direitos. E a igreja não. A igreja ela trabalha com a comunidade. E graças a Deus que nós temos essa visão. Porque eu ouvi uma vez um pastor falando o seguinte: se a sua igreja fechar, a comunidade vai sentir falta?
Uma grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta. Uma grande pergunta. Eu acho que esse é a grande questão que todo pastor deveria pensar. Qual é a relevância da minha igreja? Eu não Dentro falo da de comunidade. tamanho, Não, eu não falo de relevância. lugar. Relevância. Por quê? Essa questão de respeitar, eu conheci um pastor Sami. Ele é médico. Quando estourou a Primavera Árabe no Egito, em 2012, se não me falha a memória, e houve uma tomada, houve uma revolução e milhares de pessoas morreram. É um país predominante mesmo muçulmano, né, o Islã, e eles queriam comprar um lugar para fazer uma igreja e o único lugar que o governo cedeu foi no lixão. E eles fizeram uma igreja dentro de uma caverna, é um buraco no meio da pedra, no meio de um lixão. E eles fizeram lá a igreja. Quando estourou a Primavera Árabe, a igreja, como o governo que toma estava perseguindo os dissidentes, né, entre aspas, essa igreja acolheu, serviu como um hospital. E automaticamente, com o desenrolar do tempo, quando as coisas foram começando a se acertar, a igreja ela acabou se tornando um referencial, mesmo num país com uma outra religião, mas as próprias autoridades falam assim, nós temos que respeitar, porque independente da religião que eles têm, eles acolheram os nossos irmãos, porque aí não tem uma questão de quem você é e quem eu sou. Nós somos irmãos. Isso aí. Nós somos egípcios. Nós temos a mesma nacionalidade. O próprio Cristo entendeu? deixou bem claro que o ser humano está acima da lei. E a partir dali, era uma igreja de 30, hoje tem 8.000 pessoas. Só que, há 6 ou 7 meses atrás, pelo posicionamento do pastor, mandaram prender ele. Igual Atos capítulo 12. Mandaram prender. E o que a igreja fez? Vamos orar. Vamos orar. E a comoção pública, o movimento de pessoas cristãs e não cristãs, pelo testemunho. Não, e pela importância da localidade, a relevância do trabalho feito, independente para quem é. Aí a gente vê, né, o papel da igreja de ser sal, de ser luz, e mais do que isso, de saber acolher, né, que é o desafio. Saber acolher, bem acolhido. Tem igrejas que fazem trabalhos muito bons, né, com aqueles à margem, com os esquecidos, com aqueles que, de repente, não são tão valorizados assim. Então, desculpe ter tomado muito tempo, mas quando o pastor Sildemar mesmo fala, vai chegar um tempo, né, que a igreja ela vai ter que se posicionar. A rota de colisão, ela é... Eu vou fazer casamento de inevitável. quem? De quem que eu vou fazer casamento? A nossa postura, o nosso posicionamento é esse. Se é assim, não, eu quero que você faça. Não, você procura uma outra pessoa que faça, mas nós não iremos fazer. Mas você pode ser preso. Então, que seja assim. Né? Sentido de relevância é algo extremamente necessário. E essa igreja, a comunidade, as autoridades entenderam que ela era extremamente necessária. Depois você procura saber. Sim. Não, interessante o senhor falando, me lembrou uma outra, que foi um hospital que estava sendo administrado pela prefeitura, ou pelo governo, que era muito ruim, a igreja assumiu esse hospital e hoje é referência em um monte de lugar e ficou com a igreja mesmo. Então, os funcionários da prefeitura ou do são os membros da igreja, porque o pastor, junto com a comitiva, assumiram e hoje não falta nada dentro desse hospital. É um hospital relevante, porque uma igreja se posicionou e falou, calma aí, a gente sabe fazer isso aqui, deixa na nossa mão. Ninguém já estava dando mais jeito naquilo dali. Olha a importância de quando a gente é relevante, né? Eu fico me perguntando assim, o Edir Macedo passou por isso, uma prisão. E a Igreja Universal, eles fizeram uma vigília. Só os membros da Igreja Universal foram para a porta do presídio. Isso, o livro conta isso. E eles fazem uma vigília a ponto do Edir ter que sair e falar, calma, que começaram a achar que poderia ter alguma revolta. Eu fico imaginando se fôssemos nós presos, né? Qual a intrepidez dos membros para poder ir lá e se posicionar? Porque esse, para mim, é um grande desafio, esse posicionamento. A gente precisa melhorar no acolhimento, tem igrejas que fazem trabalhos maravilhosos, mas a gente ainda está um pouquinho distante, porque um dependente químico, quando aceita Jesus em determinada igreja, o que fazer com esse dependente químico? O que fazer com o transexual? O que fazer com o homossexual? O que fazer com o morador de rua? Uma prostituta que se converteu
e uma chega na prostituta igreja, que se converteu. as esposas dos irmãos falam assim, não quero que tu chegue perto Perto dela não, hein? Sim, Chega, isso tudo é "Peraí, real. mas ela nasceu de novo. Não Sim, quero. Isso tudo é real e a gente precisa, né, tocar nessas feridas, porque é só tocando que a gente tira aquela casca para uma nova casca e até chegar à parte da cicatrização. Então, eu estou muito feliz por tudo que foi falado aqui, tudo que a gente foi conversado. Agradeço muito a presença de vocês. Acredito que a gente vai ter que marcar depois outras vezes para vocês estarem voltando, para a gente falar de algumas coisas também um pouco mais profundas, igual, né, a gente entendeu e identificou alguns pontos fracos e alguns desafios. Mas qual o plano de ação que a gente precisa tomar para que isso aconteça? Então, agradeço muito ao nosso pastor Alessandro de ter aceito esse convite, da gente estar batendo esse papo. Muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz aqui, meu pastor Sidemar, muito obrigado também pela sua presença. Pastorzão, faz a sua consideração aí final e deixa uma mensagem aí de esperança para quem vai estar nos ouvindo. Eu que agradeço, pastor Wander, muito obrigado. Pastor Sidemar por ter aceito também o convite. Né, a todos que estão envolvendo, porque aqui é uma equipe, né, que está por trás, fazendo com que o que a gente trabalhou aqui chegue até você. E o que eu posso falar e deixar, Deus não perdeu o controle da situação. Eu creio num Deus que é soberano, eu creio num Deus que tem um plano, que tem um projeto. Eu e você fazemos parte desse projeto, que você não se acomode, mas que você possa buscar os seus direitos, que você possa entender o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Deus abençoe e um bom ano para todos nós. Muito obrigado, pastor Alessandro. Amém. Pastor Sidemar. Amém. Deixe sua consideração final também. Eu quero agradecer, fiquei muito feliz. Muito bom, bate-papo bem informal, né? Tranquilo, em que foram levantados assuntos. E como o pastor Wander falou, nós apontamos e agora a gente precisa de um plano de ação, né? Mas a gente com certeza vai receber. É ali ou lá? É onde você quiser, fique à vontade. Então, para você que está assistindo esse vídeo, o desafio é permanecer no caminho. Nós estamos numa caminhada e você em algum momento vai se chocar com algum princípio do mundo que vai contrariar o princípio bíblico, aquilo que você vive. Mas não desista. Deus, ele sustenta você na sua caminhada. E como eu sempre gosto de dizer, a nossa caminhada aqui, ou a nossa corrida proposta por Deus aqui nessa terra, não é uma corrida de velocidade. Não é quem vai chegar primeiro, é quem vai chegar. Então você está numa corrida de resistência. O objetivo, o desafio é chegarmos ao céu. Amém? Não desista, permaneça no caminho. Muito obrigado aos pastores da Igreja Nazareno, primeira Igreja Nazareno de Nilópolis. Muito feliz, não só de pertencer à Igreja do Nazareno, né, nesse 1 ano e 8 meses que eu estou lá, mas de ser ministrado por vocês e estar acompanhando e ver o cuidado que a Igreja do Nazareno tem com o próximo, né? Que isso é muito, muito legal, esse trabalho que a Igreja do Nazareno faz, então estou muito feliz. E aqueles que estão nos assistindo, Salmo 46, Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Há um vazio no seu coração que só Deus pode preencher. E esse vazio é do tamanho de Deus. Se você se permitir, Deus pode trazer a resposta para aquilo que não tem solução na sua vida. Como foi falado aqui, Ele não perdeu o controle, acredite nisso. Há algo dentro de você que arde, queima, e isso é o Espírito Santo dizendo que você pode mudar sim e coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida, basta só você crer. Então, independente de onde você está, procure uma igreja evangélica próximo da sua casa, procure, se você for de Nilópolis, a primeira igreja do Nazareno em Nilópolis, com certeza Deus vai falar com você. Beijo no seu coração, muito obrigado aí, muito obrigado aos nossos amigos Mateus e Ângelo, que está aí na contenção aí da gente, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a família do pastor Alessandro, Obrigado, que Deus amigo. abençoe a família do pastor Sidemar, Amém. E que tenhamos, né, uma semana abençoada, um ano abençoado, Deus na frente sempre. Beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, gente. Tchau, gente. Um abraço.